por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? A princípio, o desejo de construir uma casa para o Senhor nasceu no coração de Davi, pai de Salomão. Davi habitava em sua própria casa e o Senhor finalmente o havia concedido descanso. E Israel não tinha mais guerras com as nações vizinhas. Então Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca de Deus está numa simples tenda do lado de fora. Então o profeta Natã respondeu a Davi: Faça o que você tem em mente, pois o Senhor está com você. Naquela mesma noite, porém, o Senhor apareceu a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Será você, Davi, que vai construir uma casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em uma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito e até hoje. Minha casa tem sido sempre uma tenda ou um tabernáculo. Eu nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construíssem um templo de cedro. Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu escolhi você para ser o guia do meu povo quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado, e tenho destruído os seus inimigos, e o seu nome andará de boca em boca, de forma que você será sempre contado entre os homens mais famosos da terra. Eu escolhi uma terra para Israel, o meu povo, terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no início e tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerras contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que Ele vai construir uma casa para eles, uma dinastia de reis. Quando você morrer, Davi, e descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono, e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei pai para ele, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei com castigo de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Então o rei Davi reuniu todos os líderes de Israel, ficou em pé diante deles e disse a todos as seguintes palavras: Meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Era meu desejo construir uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, um lugar para o nosso Deus morar. Fiz planos para construí-la, porém Deus me disse: Você não construirá uma casa em meu nome, porque você é homem de guerra e derramou muito sangue. Eis aí a resposta, porque Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E Davi continuou: Apesar disso, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre todos da família de meu pai para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu a tribo de Judá, e dentre as famílias de Judá escolheu a família de meu pai. E dentre os filhos de meu pai, o Senhor se agradou de mim e me fez rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, Ele escolheu Salomão para ficar em meu lugar no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: O seu filho Salomão construirá o meu templo e os meus pátios, pois a ele escolhi como meu filho e serei o seu pai. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordens, como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. E prosseguiu Davi a falar: Aqui, diante de todo Israel, o povo de Deus, e diante dos ouvidos do nosso Deus, declaro a todos: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, a fim de que possam manter a posse desta boa terra para deixá-la a seus filhos e netos. E assim eles vão governar esta terra para sempre. E a Salomão Davi aconselhou, dizendo: Salomão, meu filho, procure conhecer o Deus de seu pai. Adore e sirva a esse Deus com o coração limpo e boa vontade de alma, porque o Senhor vê todos os corações e conhece todos os pensamentos e desejos. Se você procurar Deus, você o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Assim, seja muito cuidadoso, porque o Senhor escolheu você para construir esse templo santo. Seja forte e faça conforme Ele manda.